Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 32. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Obrigado. Salmo 32, versículos 1 até o 6, diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Amém. Queridos, de tempos em tempos existem assuntos que precisam ser tratados e renovados na mente, no coração do rebanho. E a confissão bíblica é um desses assuntos por algumas razões. Eu vou citar aqui algumas. Por que é tão importante conhecer o que a Bíblia ensina acerca da confissão? Primeiro porque a confissão foi uma das grandes armas que Deus entregou à igreja, mas que só funciona se utilizada da maneira certa. Você tem armas de ataque e tem armas de defesa. Não é por acaso que a Bíblia diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000. Já parou para se perguntar o porquê disso? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Por que caem 1000 de um lado e caem 10.000 de outro lado? É porque do lado a gente leva o escudo, a arma de defesa. Na direita a gente leva a espada, arma de ataque. Por isso que o estrago da mão direita é maior no campo do inimigo do que da mão esquerda, que é tipificada pelo lado. Ao lado vai o escudo, à direita vai a espada. A confissão é uma arma de defesa que Deus entregou à igreja. Mas pela falta de uma compreensão adequada, muita gente não tem feito correto uso dessa arma. A gente precisa entender isso. Outra razão é que há um equívoco muito grande. Muitas vezes a gente observa uma distorção muito grande daquilo que a Bíblia ensina acerca da confissão. E aí você vai encontrar pessoas fazendo uso desse recurso, mas da maneira errada. De vez em quando você vai encontrar alguém dizendo assim: não, confessa só a Deus, não tem que dizer isso para ninguém. Mas será que isso é bíblico? Será que esse pensamento ele é de fato bíblico e ele torna válida a prática da confissão quando exercida apenas em foro íntimo? Ou seja, não, eu conto só para Deus meus problemas, não tenho que procurar liderança, não preciso ser tratado, eu trato isso com Deus. Vamos ver se isso está correto à luz da Bíblia? Porque essa falta de compreensão pode trazer consequências muito graves. E aqui não é terrorismo de pastor, nem pressão psicológica, porque tudo que eu vou afirmar aqui, eu vou procurar embasar
na Bíblia. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Você sabe que um dos títulos, um dos nomes que Satanás recebe na Escritura, ele tem vários, né? Diabo, Satanás, a antiga serpente. Mas um dos títulos, ou uma das formas como Satanás é identificado na Escritura é acusador. E é interessante que Satanás não deixa de ser acusador pelo fato de nós termos comunhão com Deus, né? Porque alguém pode dizer, não, mas Deus já teve encontro comigo, mas Satanás sempre vai procurar alguma coisa do que te acusar. No livro de Zacarias, eu não anotei esse versículo, mas me veio ao coração agora, há uma declaração, há uma declaração desse papel de Satanás no mundo espiritual. Zacarias está lá no final do Antigo Testamento, né? Lá naquela parte onde os profetas gostam de se esconder, ali onde estão os profetas menores, está ali antes de Malaquias, se não me falha a memória. É isso mesmo. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Preste atenção em Zacarias capítulo 3, e eu queria que você imaginasse a cena à medida que eu estiver lendo para você. Veja como isso aqui é revelador. Zacarias capítulo 3 diz: e me mostrou o sumo sacerdote Josué. Esse Josué aqui não é o sucessor de Moisés na liderança de Israel. Esse aqui era um sumo sacerdote chamado Josué. E o profeta Zacarias diz: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Por que Satanás estava diante do sumo sacerdote Josué, do seu lado direito, para causar oposição, né? Para impedir a ação de Josué? O versículo 3 explica por que Satanás aparece ali para fazer oposição a Josué. Diz o texto: ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu, e veja que isso aqui é interessante, isso aqui é muito interessante também. Se fosse uma questão do sumo sacerdote tratar apenas na intimidade com Deus, não haveria participação do profeta Zacarias. Perceba que no versículo 5 diz: e disse eu, ponham-lhe uma mitra, era a indumentária que ia na cabeça, né, do sacerdote, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Vamos voltar para o tema. A ideia aqui é você entender que Satanás sempre vai procurar aquilo que muita gente chama de legalidade. Legalidade é um direito que você dá a alguém de fazer alguma coisa. Por exemplo, não sei se tem, a gente sempre tem policial, não sei se Luan está aqui. Por exemplo, quando a polícia precisa cumprir um mandado de busca, né, precisa adentrar a casa de um suspeito, de uma pessoa, tem uma norma para que ela possa agir dentro da lei. Não pode ser antes do sol nascer, não é isso? Então tem que esperar o horário, né, que é considerado o horário que o sol nasceu, para que a polícia possa agir dentro da lei. Uma vez que a polícia está agindo dentro da lei, ela pode agir com liberdade dentro daquilo, da prerrogativa que a lei lhe confere.
Agora, se um policial ele age fora do horário, então ele já está fora da legalidade e ele pode estar sujeito a processo. Invertendo a situação, no mundo espiritual é muito semelhante. A Bíblia diz que Satanás anda em derredor. Ao redor de nós está o anjo do Senhor. É a presença mais imediata, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Me parece que é mais ou menos assim. Eu nem pensava nessa referência. Ao redor está o anjo do Senhor, mas em derredor está um que anda bramando como o leão. Ele não é o leão, mas imita, né? Ruge, brama como leão, buscando a quem possa tragar. Então, quem é que você acha que o diabo quer tragar? Quem está no mundo? Quem está no mundo já está na mão dele. Ele vai buscar tragar aqueles que outrora pertenceram a ele e agora estão na presença de Deus. Por que ele anda em derredor? Ele anda em derredor porque não pode tocar. A Bíblia diz que Deus não permite que o maligno toque aquele que é nascido de Deus. Mas por que ele anda em derredor? Porque ele espera uma brecha. O que é que a Bíblia diz? Não deis lugar ao diabo. Por que a Bíblia diz isso? Porque se a gente der lugar, ele vai entrar baseado em um princípio de quê? De legalidade. É como que se Deus fosse... Isso aqui é uma ilustração. Como se Deus fosse perguntar a Satanás ou a um espírito maligno: o que você está fazendo na vida do meu servo, da minha serva? Quem deixou você entrar aí? Claro que Deus não vai perguntar isso, porque Deus sabe tudo. Mas se Deus perguntasse, era como se Satanás dissesse: não, eu estou aqui porque ela me deu direito, ele me deu direito, eu estou aqui amparado pelo princípio de legalidade que ele ou ela me concederam. É isso que acontece quando a gente tem assuntos não resolvidos no mundo espiritual, pendências, brechas. E como é que a gente resolve essas situações? Ah, pastor, basta fazer como aquele pessoal desigrejado da internet faz. Não, dobra o teu joelho dentro do teu quarto, ninguém tem nada a ver com a tua vida. Bom, vamos ver se é assim que a Bíblia orienta a gente fazer. Qual é a definição bíblica para confissão? Você vai encontrar a palavra confissão, mas dependendo do lugar que ela aparece, ela pode ter mais de um significado. Então, confissão pode significar reconhecer, concordar totalmente, declarar, admitir ou ainda admitir uma mudança de posição. Pode referir-se à confissão de fé, né, que é uma declaração pública que a gente faz como no sentido de ser uma declaração pública daquilo que existe dentro de nós. Por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 32, eu vou correr um pouquinho para ver se a gente termina hoje ainda. Mateus 10 e 32, Jesus diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. O que é isso aí? Né? Não é meramente aquela... Porque qualquer pessoa que fala pode abrir a boca e dizer: não, eu confesso que Jesus é o Filho de Deus. Uma coisa é falar com a boca, mas confissão aqui é declarar publicamente o reconhecimento daquilo que se crê intimamente. É quando a pessoa confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A gente tem ainda em Romanos capítulo 10, versículo 9, a confissão também como a confissão de fé, um reconhecimento público daquilo que nós cremos no coração. Esse texto muito conhecido, Paulo diz: a saber, se com a tua boca confessares. Curiosamente, quando você vai para a concordância de Strong, a palavra confessar aqui é admitir. Ou seja, se com a boca você admite publicamente que Jesus é o Senhor, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então aqui é confissão de fé. Você tem a confissão também como reconhecimento, né? Porque nem sempre o que se confessa é resultado de uma fé de alguém que creu. Às vezes a pessoa confessa com a boca no sentido de reconhecer, no sentido de ter que admitir. Por exemplo, em Romanos capítulo 14,
e o versículo 11, você tem um exemplo de uma confissão que acontece mais no âmbito do reconhecimento, ou seja, a pessoa não tem para onde correr, tem que admitir. Romanos 14 e 11 diz: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Essa declaração que diz, toda língua confessará. Aí eu pergunto, é toda a língua que confessará que vai ser salvo? Que serão salvos? Não. Tem gente que vai confessar, tem muita gente que morre no engano. Tem muita gente que teve a oportunidade de ouvir a palavra, de receber a pregação do Evangelho, mas não quero, não, acho bonito os crentes, acho bonito aquele irmão que canta com violão e canta e toca, Deus usa ele, a gente chora, mas eu não quero Jesus. Eu vejo muito isso, a pessoa vem para a igreja, né, vem às vezes desviado, às vezes não é crente, aí ouve hino, chora, se alegra, entende que Deus está falando com ela, mas hoje não, não quer e não quer. Um dia essa pessoa, se morrer nessa condição, um dia, né, todas as pessoas do mundo vão ter que confessar. Nós confessamos porque cremos, confissão de fé. Outros vão confessar porque vão ter que reconhecer, porque vai chegar um dia que Jesus vai reinar fisicamente, visivelmente no mundo todo, e todo o joelho vai ter que se dobrar. Até Israel, que rejeitou o Messias, vai ter que reconhecer: meu Deus, aquele a quem nós crucificamos, ele era o Messias. Vai ter que confessar, toda língua, toda boca do ateu, do incrédulo, do blasfemo, do escarnecedor, todo joelho vai se dobrar e toda boca vai confessar, vai admitir que Jesus é Senhor. A gente está no outro grupo, né? A gente é naqueles que confessam por fé. Outros confessarão por reconhecimento. Aí vai ser muito tarde para esses. Mas você tem aí a confissão por admissão, você tem a confissão de fé e você tem a confissão de pecados, que pode ser de mais de uma forma. Existe a confissão de pecados, não vou dizer pecados simples, porque pecado é errar o alvo. Mas existe a confissão de pecados menos graves. Por exemplo, você sabe que eu não gosto muito de usar esse exemplo, mas eu seria irresponsável se eu não usasse, porque muitas vezes acontece, ou pelo menos algumas vezes acontece, melhor dizendo. Por exemplo, uma vez, eu quando era bem mais novo, o meu padrão de santidade era mais exigente do que é hoje. Porque uma vez eu estava numa classe de escola dominical e o meu professor, ele era dono de uma farmácia lá em Carpina, irmão João, um grande ensinador. E irmão João contando uma situação que ele vivenciou na farmácia dele. Aí ele dizendo que ele estava no balcão, aí uma mulher que estava com a parte do rosto ensanguentada, muito aflita, entrou a toda velocidade dentro da farmácia, pulou o balcão e se escondeu embaixo do balcão. Um minuto, 2 minutos depois, aparece um homem na porta da farmácia com uma peixeira na mão, diz assim: entrou uma mulher aqui. Aí ele disse: entrou não, correu para lá. Aí o homem foi, né? Aí ele disse: pronto, pode sair, que ele já foi embora. E a mulher saiu e escapou. Aí ele perguntou na sala da escola dominical: vocês acham que isso foi errado? Ou que eu deveria ter dito: a mulher está aqui? E eu, no auge da minha empolgação, eu dizia: não, mas o crente tem que falar a verdade sempre e tem que dizer e tal. Mas existem situações raras, isso não é padrão, deixa eu colocar bem claro, né? Porque eu estou falando isso aqui com muito cuidado, porque tem crente que gosta de pegar a exceção e transformar em regra para satisfazer sua irresponsabilidade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de casos muito específicos. Existem situações que não dá para você escolher entre o bem e o mal.
São raras, mas às vezes acontecem essas situações. Existem circunstâncias que não dá para você escolher entre o certo e o errado. Você tem que escolher entre o mal mais grave e o mal menos grave. Por exemplo, qual seria naquela situação o mal de menor gravidade? Era mentir para um homem insano que estava com a lapa de peixeira, né, de 14 polegadas na mão, querendo matar a mulher. O mal menor era mentir e dizer. Ela correu para lá e o homem foi para lá. E a mulher escapou. O mal maior era ele dizer, ela está aqui. Eu sou crente, não posso mentir, ela está aqui. Aí o homem entrava, matava e era um desmantelo. Ah, pastor, o senhor está usando um exemplo secular. E eu só engulo isso aí se vier da Bíblia. Beleza, vou te dar um exemplo bíblico. As parteiras egípcias receberam uma orientação de Faraó. Faraó disse, as hebreias vão gerar filhos, e se for menino, vocês têm que matar. Era o que aconteceu. Foi assim que, né, o contexto em que Moisés nasceu. Só que a Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus. E elas disseram, eu vou matar os menininhos, mato nada. O que é que elas fizeram? Elas não podiam chegar para Faraó e dizer, Faraó, a gente não vai matar, porque a gente tem medo da mão de Deus. Essa conversa não ia pegar com Faraó. Elas não podiam admitir isso para Faraó. O que é que elas fizeram? Disseram para Faraó, olha, é porque as hebreias, elas são muito vivas, quando a gente chega lá, elas já deram a luz. E a Bíblia diz que Deus abençoou as parteiras. Mas deixa eu fazer uma correção antecipada. Ah, pastor, Deus abençoou elas porque elas mentiram? Não. Deus abençoou porque elas temeram a Deus e pouparam as crianças hebreias, as que puderam poupar. O que é isso? É escolher entre o mal maior, o mais grave, e o mal menos grave. O mal menos grave era contar uma mentira para Faraó em nome de Jesus. Entenda que isso aqui não é uma prática. Isso aqui é um ponto isolado. Então, elas mentiram para Faraó para fazer com que as mulheres hebreias tivessem seus filhos menininhos e eles escapassem com vida. Quem entendeu isso aqui diz amém. Entenda, uma coisa é um fato isolado. A Bíblia diz, escute isso, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Essa expressão, ela já foi melhor traduzida nas versões mais atuais, dizendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Que um crente salvo, ele não consegue viver na prática constante do pecado. É como... A melhor forma de você entender isso é entendendo a natureza dos animais. A Bíblia compara o crente com ovelha. E a ovelha é um animal naturalmente limpo. Ovelha não gosta de imundície. Ovelha não gosta de estar no que é sujo. Você pode pegar, se você sujar uma ovelha, ela vai se sentir mal. É o crente genuíno, saudável. Ele pode até pecar, mas se ele pecar, ele vai correr para o altar para reparar, para consertar o que fez de errado. É diferente do porco, né? Você pode pegar um porco, dar um banho nele, levar ele num pet shop, botar um lacinho, perfumar, e na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai se jogar na lama, na imundície, porque é da natureza do porco. Ovelha não, ovelha é limpa, ovelha gosta de pureza. Ovelha pode até pegar um carrapichozinho, mas ela se incomoda. É o que acontece. Tem situações, são aquelas situações, tipo, não tem para onde correr. O que é que você faz? Você escolhe o que tem menos gravidade. Mas deixa eu colocar logo bem claro aqui. Isso não é padrão. Isso não é regra. Eu estou citando aqui um fato único na vida daquelas parteiras,
Isso não era uma coisa constante. Essa experiência que o professor me contou foi um fato único, porque não é todo dia que vai chegar um camarada com uma peixeira na porta da tua casa querendo procurar uma pessoa para matar. Então, estou falando de como agir nessas situações extremas e únicas. Pastor, tudo bem, o senhor usou o exemplo das parteiras hebreias. Tem algum versículo que respalda essa ideia? Tem. Provérbios diz: não sejas demasiadamente justo, porque destruirias a ti mesmo. Seja justo, seja do certo. Agora você sabe que Jesus é flexível. Jesus não está nem na direita nem na esquerda, está sempre no centro. Fala de quê? Flexibilidade. Então você tem que ser flexível, né, para não ser tudo que é rígido demais. Eu tenho medo, porque tudo aquilo que é rígido demais se quebra com mais facilidade. Diga amém. Mas vamos sair da exceção, vamos sair dos casos extremos, para esses casos, né, em que as parteiras hebreias tinham que decidir: meu Deus, ou a gente comete um homicídio, ou a gente conta uma mentira. Então, o que é menos grave? Contar uma mentira. Não é prática cotidiana, não é prática para a vida, mas se só tem essa opção, elas optaram pelo mal menos grave. Aquelas situações menos graves, né, você vai ao altar, você ora. Aquelas situações que não ferem a santidade da igreja, ou aquelas situações que não ferem a santidade do corpo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo não é nosso corpo não pertence a nós, né? O pessoal pergunta: pastor, o crente pode fazer tatuagem? Eu digo: depende, vai pichar o muro do vizinho e pergunta se ele acha bom. A casa é tua? Tu vai pichar o muro dos outros? A mesma coisa é quem quer se tatuar. Corpo não é teu não, pai. Corpo é de Jesus. O Espírito Santo comprou, colocou uma marca lá: isso aqui é do Senhor. Quando ele voltar, ele vem buscar o que é dele. Então, nem para estar expondo, nem para estar destruindo, não pode. Mas, enfim, os pecados menos graves envolvem aquelas confissões que podem ser feitas a Deus quando tem a ver com o íntimo, maus pensamentos, rancores, sentimentos de inveja, aquelas coisas que estão mais no coração do homem e que não interferem. Por quê? Porque quando a minha falha já interfere no próximo, eu tenho que confessar ao próximo. Jesus ensina isso. Porque já parou para imaginar? É porque eu sou homem, né? Homem não tem TPM, né? Mas imagina lá, a irmã chega lá na TPM, chega lá dando coice em todo mundo, mordendo em todo mundo, chutando balde, grita, é ignorante com todo mundo. Aí depois: não, é assim mesmo, eu estou na TPM. Sim, mas se você feriu, se você magoou, se você tratou mal, vá à pessoa que você feriu, magoou e tratou mal e confesse o erro, peça perdão, reconheça. Essa confissão entre irmãos, ela é bíblica. Jesus ensina a fazer isso. Interessante que a Bíblia diz que a gente deve declarar tanto quem a gente ofende, quando nós somos ofendidos também. Jesus fala isso vamos ver, Lucas capítulo 17, versículo 4. Vamos ver se dá tempo, né? Lucas capítulo... Primeiro, qual é a confissão que a gente faz a Deus? É aquela confissão que não envolve terceiros, tentações, pensamentos, iras. Às vezes você está com inveja de uma pessoa, mas a pessoa nem sabe. Mas aí você entende que isso está errado, pede perdão a Deus, jejua, às vezes está com uma mágoa, né? Às vezes a pessoa te fez um mal, pediu perdão a você, você perdoou da boca para fora, mas dentro do coração ficou lá um ranço, uma raiz de amargura. A pessoa já não tem mais nada a ver com isso. É uma questão interna. Como é que se resolve? Isso aí se resolve no altar.
orando, jejuando, buscando a Deus. Não é um caso que envolva uma a não ser quando a pessoa quer confessar o pastor, mas no sentido de pedir ajuda, de pedir conselho, mas não é uma questão que, para ser tratada, exige uma confissão formal ao pastor. Mas vamos olhar a confissão no sentido, né, de declarar o erro à pessoa que sofreu a ofensa. Lucas capítulo 17, versículo de número 4. Versículo 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. O que é que Jesus está dizendo? Se teu irmão vier, né, 7 vezes no dia ele peque contra ti, e nas 7 ele venha dizendo, eu me arrependo, ou seja, ele está declarando, ele está confessando que errou. Teu irmão reconheceu que errou, pediu perdão a você, Jesus está dizendo, perdoe, ele fez a parte dele, ele confessou. Só que tem uma outra situação que Jesus também trata. Jesus está dizendo aqui, Jesus está falando de alguém que peca contra o seu irmão, e essa pessoa que pecou, ou seja, que provocou a ofensa, do mesmo jeito que ela tem disposição para ofender, ela tem disposição para reconhecer e pedir perdão. No caso, quem está pedindo perdão é quem ofendeu. Jesus está ensinando para quem foi ofendido, perdoe. Se for 7 vezes no dia, perdoe as 7. E se for 70 vezes 7, já deixa a porta aberta para liberar perdão, pai, porque senão o céu está fechado para tu. Só que tem uma outra situação que tem muito crente que desconhece, e de vez em quando a gente tem que estar lembrando. É porque normalmente a gente tem um senso de justiça que diz o seguinte: se o irmão Luciano veio estressado, me deu um pisão no meu pé, não, ele que me ofendeu, ele é quem tem que vir a mim e pedir perdão. Mas será que é assim que Jesus ensina? Humanamente falando, a gente acha que esse é o padrão que está certo. Não, fulano que me ofendeu, fulano é que tem que vir a mim. Jesus diz que se fulano me ofendeu e ele vem pedir perdão a mim, eu tenho que perdoar. Mas pode acontecer de fulano me ofender e nem perceber que me ofendeu, mas eu fiquei chateado. Ficou chateado? Então não toque no assunto não fale nada não, né? Tem horas que é melhor perder para ganhar, tem horas que é melhor perder para ganhar, mas se isso tem a ver com a minha saúde emocional, você sabe que homem fala menos do que mulher. Eu estava escutando isso hoje, né? O homem fala muito menos do que mulher, porque a mulher tem a tendência de colocar para fora tudo que ela sente. Curiosamente, não é por acaso que os homens morrem mais de infarto do que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem implode. Tudo que ele sente, ele guarda. Engole a seco. Aí o que é que ele faz? Morre antes do tempo. Como eu não quero morrer antes do tempo, eu prefiro fazer o que Jesus ensina. Teu irmão pecar contra ti, sobe no pedestal, desabafa na rede social, que é o que muita gente faz, porque não tem coragem de exercer o cristianismo bíblico, não tem sinceridade para chamar a pessoa e dizer, venha cá, foi que aconteceu? Ele fez alguma coisa? Você está chateado comigo? Porque você me tratou mal, você não é assim. Jesus ensina isso em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreende. O repreender aqui não é dar uma bronca, é você chamar para uma conversa. O que é que está vendo? Não é fazer o que essa geração Nutella gosta de fazer. Fulano me tratou mal, me olhou meio enviesado, jogo logo um desabafo no meu status, sei lá, do Instagram, do WhatsApp, boto logo um desabafo. Isso é uma atitude muito imatura, porque às vezes, quando você coloca um desabafo, você está atingindo, porque já viu que tem gente, tem pessoas, que ela já tem um estado emocional predisposto à preocupação. Ou seja, a pessoa jogou lá um desabafo
não tem nada a ver comigo, mas eu sou daquela pessoa que com qualquer coisa eu acho, ai, aquilo ali foi para mim, ai, fulano ali está dizendo aquilo ali é comigo, e na verdade nem é, mas tem gente que é assim. Então, se tu sabe que tem gente que é muito, é malícia que chama, né? Aquela plantinha, né? Que tocou, que tem crente que é assim, gente. Isso aqui não tem nada a ver com caráter, isso aqui não tem nada a ver com espiritualidade, isso é uma questão emocional. Tem gente que vem de uma vida cheia de trauma, tem gente que sofreu muita rejeição, tem gente que tem dificuldade de relacionamento, às vezes vê lá um desabafo na internet aí acha, ai meu Deus, eu acho que fulano está dizendo isso comigo, e não tem nada a ver com a pessoa. Mas o problema aumenta por quê? Porque às vezes a pessoa está lá desabafando para os quatro ventos. Meu irmão, Facebook, Instagram, não é para desabafo, não. Se teu irmão pecou contra ti, mata uma galinha gorda, faz que nem Jesus. Eu vou pegar Pedro, mas eu vou pegar Pedro não é dando uma lapada não. Eu vou fazer um peixinho frito aqui na beira-mar e vou chamar Pedro para conversar. Negão, tu me negasse lá, mas e aí? Tu me ama? Vamos sentar aqui, vamos esclarecer. Teu irmão pecou contra ti, vai até ele, conversa com ele. E a Bíblia diz, se te ouvir, ganhaste teu irmão. E está resolvido o problema. Agora, se tu vai lá e teu irmão não quer te ouvir, leve 2 ou 3 testemunhas. Se ainda não quiser ouvir, traga o caso para a igreja. Se não está dando ouvido nem a liderança da igreja, é porque o caba não é crente. Jesus diz, trate como um publicano, porque um caba desse não é crente. Simples assim. E é Jesus que ensina. O que é isso? Confissão de ofensa. Ora, gente, eu não vejo problema de lidar com isso. Eu tenho um temperamento forte. Como eu sei que eu tenho um temperamento forte, eu já, do mesmo jeito que os meninos apanham aqui comigo, do mesmo jeito eu estou brincando e falo disso né, quando eu percebo que eu me excedo, eu digo, pai, eu estava estressado aí, me perdoa, e tu tem que me perdoar mesmo se tu quiser ir para o céu, né? Que nem aquela conversa do baby, né? Precisa me amar, tem que ser assim. Os mais antigos sabem do que eu estou falando. Tem que me amar. Ah, pastor, então quer dizer que a gente tem situações que a gente confessa a Deus? Tem. Assuntos menos graves. Conflitos. Quando envolve a ofensa a um terceiro, desrespeitou teu pai e tua mãe, vai pedir perdão para ele. Deixa eu abrir um parênteses, a gente tem uma facilidade de pedir perdão para quem é de fora da casa da gente. Mas quando envolve pai, mãe, marido, mulher, filho, irmão de sangue, aí a gente acha, não, é porque fulano é meu irmão, fulano é mãe mesmo, mas é bom a gente exercitar com os de casa, né? Porque às vezes a morte chega assim de repente, depois está aí, nego agarrando o caixão, dizendo, eu te amo, me perdoa, e agora é tarde. Então a confissão deve ser feita a Deus, a confissão deve ser feita tanto quando ofendemos, quando a gente reconhece, se arrepende e pede perdão, bem como a gente confessa quando está ofendido e a gente vai até a parte que nos ofendeu, chama ela e diz assim, olha, você fez isso, eu fiquei chateado. Eu já expliquei porque Jesus dá essa orientação. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Sabe por que Jesus diz isso? Porque às vezes teu irmão peca contra ti, sem saber que pecou contra ti. Tem pessoas que às vezes te ofendem e me ofendem sem saber que ofendeu. Por isso que eu sempre exercitei isso muito com a minha esposa. Por exemplo, às vezes eu observava muito Kessia, quando alguém começava a tratar Kessia com indiferença, ela sempre foi muito prática nisso. Ela ia até a pessoa e dizia assim, ô fulano, ô fulana, eu fiz alguma coisa com você que lhe chateou? Que a gente vive numa correria que é muito comum, às vezes uma atitude, uma palavra, principalmente no meu caso, que eu tenho que ter muito cuidado, porque às vezes a gente usa uma expressão bíblica, aí às vezes tem uma pessoa que está vivendo uma situação muito semelhante, aí acha, o pastor está dizendo isso comigo. Não, pai, eu não sei nem quem é que vai vir para a doutrina.
Eu oro a Deus, peço uma palavra e o pau quebra na cabeça da gente tudinho, porque quebra na minha cabeça também, que a espada corta dos dois lados, corta para lá e corta para cá, e eu preciso ser crente e morar no céu do mesmo jeito, e eu tenho que ser realmente orientado dentro da palavra. Agora tem crente que já vive armado, já fica, né, meu Deus, isso é comigo, aquilo foi comigo. Que é isso? Agora a Bíblia, o que é que Jesus diz assim? Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, porque às vezes a pessoa pecou contra você e nem sabe que pecou, nem sabe que, né? Principalmente, olha, mulher na TPM peca contra todo mundo e ela nem sabe disso, né? Vamos mudar de assunto, né? Vamos para a parte mais delicada. Confissão ao líder espiritual. Será que a Bíblia exige esse princípio? Ah, não, pastor, não tem nada a ver com a minha vida e tal. Bom, tu que pensa. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre confissão ao líder espiritual. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 12. Antes da gente citar essa referência, vamos olhar o contexto. Porque Davi era rei, era uma autoridade da nação constituída por Deus. Aí às vezes eu vejo muita gente dizendo assim, mas Natã foi lá e repreendeu Davi. Natã foi lá, mas Natã foi com muita prudência. Primeiro, ele não faz isso publicamente, porque Deus não levanta uma liderança para envergonhá-la publicamente. Deus não é Deus de confusão. Outra coisa que tem que ser observada, Natã, para chegar no assunto, ele vai com muito cuidado, conta uma história, faz uma ilustração. Quando Davi profere a sentença, ele diz assim, tu és este homem. Versículo 12, Natã diz a Davi, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei, aqui era Deus tomando ele, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi, a quem? Ao Senhor? A quem? Davi poderia ter dito, Natã, retire-se da minha presença. Ele era o rei, saia, eu quero ficar sozinho. Natã saía e ele ia, Senhor, eu pequei, eu errei. A Bíblia diz que Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Preste atenção, que a sentença de Deus veio através de Natã. Disse Davi a Natã, ou seja, Davi confessa a Natã dizendo, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, Natã profere a sentença dizendo, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Davi não poderia ter tratado isso a sós com Deus, mas tanto ele confessa para Natã, que era o profeta, a autoridade espiritual que estava sobre ele naquele momento, bem como a sentença de Deus, o tratamento para o problema de Davi, vem através de Natã. Não foi o céu que se abriu e... não. Então, Deus levanta Natã para tratar o problema de Davi. Quando você observa a prática da expiação de pecados em Levítico capítulo 5, versículo 5, veja só, Levítico capítulo 5, interessante é o título, né? O sacrifício pelos pecados ocultos. Isso aqui é interessante que fala de dois pecados, né? Fala de quem peca e fala do pecado de quem se omite, né? A pessoa que foi testemunha do pecado e se omite. No versículo 1 diz, e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma blasfêmia, olha aqui para mim, ouvir uma blasfêmia é pecar? Sim ou não? Sim ou não?
Ouvir a blasfêmia, pelo menos naquele contexto, não é pecado, não. O pecado era a pessoa ouvir a blasfêmia e não dizer à liderança de onde tinha vindo a blasfêmia. Isso aqui não era fofoca, não era fuxico, isso aqui era a forma como Deus eliminava práticas malignas no meio do povo. Isso aqui não sou eu que estou dizendo. Isso aqui é pecado de omissão, que é assunto para uma outra doutrina. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Só porque soube e não levou o caso para o sacerdote. Mas tudo bem. Versículo 5. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, o que é que ele vai fazer? Confessará aquilo em que pecou. O camarada tinha que fazer isso diante de quem? Do sacerdote. Ele tinha que chegar diante do sacerdote, dependendo do caso, tinha que colocar a mão na cabeça do sacerdote. Ele fazia confissão, porque a confissão transferia a culpa dele para o animal, e a confissão determinava a medida que deveria ser aplicada. Então ele fazia a confissão daquilo em que havia pecado, e o versículo de número 13 diz: assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote como oferta de manjares. Então, desde os princípios dos sacrifícios de Levítico, Deus já tinha deixado muito claro que o processo de tratamento não é um processo pessoal. Ah, não, isso aqui é só entre eu e Deus. Ninguém tem que saber. Eu não tenho que procurar líder, eu não tenho que confessar a minha vida a ninguém. É só eu e Deus. Está errado. Primeiro, por quê? Porque o sacerdote tinha que ouvir, tinha que aplicar a medida. Outra coisa que não funciona, autodisciplina. A pessoa peca, faz uma coisa grave, não, eu não vou dizer isso ao pastor, porque eu não tenho coragem, eu tenho muita vergonha, eu vou fazer o seguinte, eu vou me ocultar, vou ficar 3 meses viajando e passo um tempo sem ir na igreja, e depois eu volto para a igreja. Querido, não funcionou nada, porque biblicamente não é assim que a confissão funciona. A confissão, ela atende critérios bíblicos. Acontece assim com Davi, acontece assim nos sacrifícios levíticos, acontece assim com Acã. Quem não lembra de Acã, que depois da batalha de Jericó, esconde uma capa babilônica e outros utensílios que ele encontrou lá em Jericó, e o povo perece por causa do pecado de Acã. Josué vai até ele e diz assim: filho, dá glória a Deus, confessa o que foi que tu fez. Lamentavelmente não morreu só Acã, toda a família dele pereceu, porque ao contrário do que muita gente pensa, tem gente que acha que a ausência de confissão vai trazer malefícios apenas para quem encobre o pecado, mas biblicamente quem encobre o seu pecado traz consequências para si, para quem está ao seu redor e até para os seus familiares. Quem entendeu diz amém. O que é que a Bíblia diz no último livro do Antigo Testamento? Qual é a orientação de Deus acerca da importância dos líderes? Malaquias capítulo 2, já estou terminando. Malaquias capítulo 2, versículo de número 7. Malaquias capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 4, porque no versículo 4, Deus deixa claro qual era o propósito do sacerdócio levítico. Deus diz: então sabereis que eu vos enviei este mandamento. O que é que Deus está dizendo? Quem mandou esse mandamento fui eu, para que o meu concerto, ou seja, o meu pacto, a minha aliança, seja com Levi,
diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhe as dei para que me temesse, e me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Veja o versículo 7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Quem escreveu isso não foi secretário de igreja, não. Quem escreveu isso foi um santo profeta dizendo, é da boca do sacerdote, é dos lábios dele que a gente busca a ciência. E eu não estou falando isso porque eu sou sacerdote, não, é porque eu tenho sacerdote também, eu tenho pastor também. Ah, pastor, o senhor está falando só do Antigo Testamento. Bom, vamos ver como é que Paulo trata essas questões. 1 Coríntios capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não é porque tem crente que às vezes é muito... Não, isso é só no Antigo Testamento, isso é só na lei, e agora é a graça. Cuidado que a graça, em alguns aspectos, chega a ser mais exigente do que a lei. 1 Coríntios capítulo 5... versículos 1 ao 5, isso é Paulo falando da igreja de Corinto. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Fornicação é a palavra que dá a ideia de prostituição como relação sexual ilícita. E fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. O que é que Paulo está dizendo da igreja de Corinto? Eu tenho ouvido falar, se escuta falar que entre vocês há quem pratique atos de prostituição, que nem no mundo a gente ouve falar, como é o caso de um de vocês aí que está tendo um relacionamento com a madrasta. É isso que Paulo está dizendo. Aí Paulo diz para a igreja de Corinto, estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está batendo no pecador e está batendo na igreja todinha. Por quê? Porque a igreja de Corinto sabia disso, mas ninguém tratava, ninguém mexia, ninguém resolvia. Aí Paulo diz, vocês estão inchados. Inchado é característica, sintoma de quem está doente, de quem está com alguma infecção, alguma coisa ruim dentro e causa inchaço. Paulo diz, vocês nem sequer se entristeceram. Era para vocês estarem tristes, lamentando por isso. Que é o quadro que acontece em muitos lugares, né? O pessoal, em vez de gemer, de chorar, vai expor, né? Vai fazer escândalo, porque não é assim que a Bíblia orienta. Aí Paulo diz, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, ou seja, eu não estou aí com vocês, mas estou presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Essa expressão era uma expressão da igreja do primeiro século, essa ideia, seja entregue a Satanás, parece uma coisa muito grave, mas o que é que Paulo está dizendo? Uma vez que se tem conhecimento do que o camarada fez, Paulo está dizendo, eu determino. Paulo não era o líder? Ele estava dizendo, eu determino que esse camarada seja cortado da comunhão. A igreja não é o corpo de Cristo, a igreja não são aqueles que foram chamados para fora. O corte da comunhão é isso, seja entregue a Satanás. Para quê? Para ir para o inferno? Não, para a destruição da carne. O camarada não ser mais governado pela carne, para que o cara busque arrependimento. Esse, gente, é o processo disciplinar. Tem gente que acha que disciplina é uma coisa que é invenção de homem. Disciplina nasceu no Éden, porque quando Adão e Eva pecaram, Deus cobriu a vergonha deles com peles, subentende-se ali, a gente ouviu isso recentemente, o sacrifício de um animal inocente, isso fala de redenção, de expiação, mas o princípio da disciplina está ali. Pecaram, vou cobrir a vergonha de vocês, agora Éden, tchau, viu? Vocês vão sair daqui, vou colocar, né, um querubim com espada de fogo. Aqui vocês não entram mais, não. Princípio da disciplina, gente. E deixa eu falar uma coisa aqui.
Quando você vê uma pessoa com aversão à disciplina, pensa, não, eu não admito, eu expor a minha vida para uma pessoa. Não, isso é sintoma de que a pessoa não está bem espiritualmente. Gente, eu tenho tratado gente há alguns anos, e uma coisa que eu posso afirmar com toda clareza, alguns a gente entende, alguns às vezes demoraram a tratar, mas uma vez que se conversa, que se explica, a gente vê o cuidado de Deus, vê a sensibilidade da pessoa, mas uma coisa que é padrão, todos aqueles que tratam problemas que envolvem confissão de pecados ocultos, pecados antigos, todos eles têm uma coisa em comum: pastor, que alívio, pastor. Pastor, eu estou tão bem. Pastor, é tão bom você vir para a igreja, você entrar no altar, você está bem com Deus. Isso é sintoma de quem é filho. Porque só busca conserto quem é filho, e quem sabe que Deus só corrige a quem Ele ama como filho. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Isso é até uma questão de lógica. Eu pergunto, tem alguma coisa encoberta a Deus? Tem ou não? Tem alguma coisa que Deus não saiba? Então, se confissão de pecados fosse para ser feita somente a Deus, não tinha nem que confessar, porque Deus já sabe tudo. O que a Bíblia diz? Mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu vejo gente, cada pessoa reage de uma forma, mas eu já vi pessoas que tropeçaram, falharam, disse, pastor, Deus falou comigo numa mensagem, eu quero estar bem, eu achei que não era tão grave, mas Deus tratou comigo e eu quero restauração, quero ir para o céu. E passa pelo processo, restaura tal, caminha e vai para o céu. Mas eu fico preocupado com gente que perdeu completamente a noção do temor, do perigo. Gente que é casado ainda. Ah, mas ele saiu de casa, ela saiu de casa, mas está casado ainda? Você tem um contrato legal que é reconhecido no céu. Quando ele se divorciar, se ele tomou outro caminho, se foi para o mundo, se, sei lá, foi para o inferno, problema dele, você está livre depois que se divorciar. Mas se existe um contrato vigente, você está ligado a ela, você está ligado a ele. Se você faz qualquer coisa antes de resolver sua situação, você está em adultério, você está pecando. Simples assim. Ah, não, eu acho que eu não tenho que procurar, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Bom, então pega todas essas páginas da Bíblia que eu citei para você, rasga da tua Bíblia, porque aí tu vai conseguir viver o teu evangelho. Porque o evangelho completo, bíblico, diz que quem rejeita disciplina é porque não é filho, é bastardo. Pastor, que palavra dura. Então vamos deixar que a Bíblia fale. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5, diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Quem é filho entende isso aqui. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Aí quando eu vejo uma pessoa que, vou correr daqui porque a doutrina é muito dura, eu acho que tem algum problema contigo, pai. Porque a Bíblia diz, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Está claro aqui. Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos
e não filhos. É forte isso aqui, né? Não, meus irmãos? Mas está na Bíblia. E a gente faz como Ezequiel, né? Come o rolo todo. Diga amém. Estou preocupado, porque a gente está vivendo um tempo, gente, de muita falta de temor, muita perda de temor. Crente que acha que não, eu só confesso um pecado se Deus usar um vaso para mim. E Deus precisa estar usando o vaso para o que está escancarado na Escritura, para o que está claro. A gente está vivendo um tempo de tanta falta de temor, que às vezes você pega um casal, o rapaz vem, pastor, eu quero passar pela disciplina, eu pequei, eu transgredi, mas eu quero ir para o céu, me ajude. Eu digo, vamos filho, fazer o processo tudinho. Aí você chama a menina. Não, não, é calúnia, pastor, ele está falando isso para me prejudicar. A gente está vivendo um tempo assim. Aconteceu numa cidade não muito longe daqui. Um rapaz foi confessar. E o pastor chamou a menina. Ela disse, não, é mentira dele, porque acabou o relacionamento, ele está querendo denegrir. Aí, mas minha filha, o rapaz ia pedir a disciplina só para lhe prejudicar. Não, bom, como você não pode, né, disciplinar uma pessoa se a pessoa não admite, né, a gente só não disciplina quando não há confissão. Esse negócio, se alguém disser assim, fulano escapou da disciplina porque ameaçou processar a igreja, é mentira de Satanás e de quem falou. Porque eu posso ter muito defeito, mas ceder à ameaça de pantim, Deus colocou um caba macho. Pode ter defeito, mas um caba macho, se errou e aceitar a correção, a gente corrige. Agora, se negar, aí é contigo e Deus, Pai. Contigo e a sorte. Mas aí o pastor chamou. Não, é conversa dele, pastor, é mentira, está certo. Ele passou pelo processo, depois foi restaurado, voltou à comunhão, serve Jesus até hoje, se não me falha a memória. E a menina, não, pastor, calúnia. Aí um dia a menina passou mal. Socorreram a menina, né, algumas semanas depois. E a mãe muito preocupada, e quando veio falar com a enfermeira, aí disse assim, o que foi, enfermeira? Foi uma crise de apendicite. Ela disse, apendicite? Ela está no 3º mês de gravidez. O quê? A minha filhinha? Sim, a sua filhinha. E a gente está preocupado com o bebê, porque ela amarrou com tanta força essa barriga, para esconder a barriga, que provavelmente ela comprometeu a saúde do feto. Esse é o tempo que a gente está vivendo, gente. De gente que vai para a cama, vai para motel antes do tempo e depois quer subir no altar, quer a bênção do pastor. Cuidado, que a maldição de Deus vai te alcançar, vai te arrebentar lá na frente para tu aprender a discernir o santo do profano. As coisas de Deus são puras e santas e não se brinca com o que é sagrado, não. Pode escrever. Pode escrever. Eu já contei isso aqui, acho que um ano atrás, mais ou menos, lá em Areias, em Recife. Até fechei a Bíblia para terminar. Aí um irmão muito conhecido na igreja, muito conhecido, acima de qualquer suspeita, adoeceu. E adoeceu e ficou em cima de uma cama. E foi emagrecer. Eu não estou dizendo que toda enfermidade é pecado, não é isso. Eu estou falando de um caso específico. E esse irmão emagrecia, a barriga crescia, câncer no estômago. E o que ia de profeta, chegava lá, dizia, eu estou expulsando o mal, acabou de sair pela janela. E o que tinha de profeta, mequetrefe, profeta de meia pataca, de meia tigela. Aí um dia chegou uma velhinha lá, de oração. Ô meu filho, posso orar por você? Pode, irmã fulana. Estava a esposa, os filhos. Essa velhinha fez uma oração dentro do céu. Chegou perto dele assim, homem, estou te dando a tua última oportunidade. Confessa o teu pecado, procura os meus.
porque eu não quero te perder para Satanás. Falo assim porque te amo. Eu tenho minhas dúvidas, se ela não fosse idosa, era capaz de ter saído debaixo de uma pisa. Porque só não disseram que essa irmã era boazinha, mas o resto, os filhos se revoltaram, não, que não sei o que, profeta de Baal e tal. E quando ele viu que ele ia embarcar, ele disse assim: filha, chame o pastor Zé Leôncio aqui. O pastor Zé Leôncio chegou lá com mais 2 obreiros. Meu pastor, eu pratiquei um adultério há tantos anos atrás. Ninguém sabia. Sempre fui honrado onde cheguei, mas a conta chegou, pastor. Meu pecado me alcançou. E eu não quero ir para o inferno. Eu quero o céu. Eu fico pensando, esse irmão foi muito abençoado porque deu tempo de confessar, do pastor trazer o assunto para o administrativo, porque é outro princípio bíblico, não se engane. Não adianta você fazer uma confissão meia boca aqui, chama uma dirigente de círculo de oração, faz uma oração aqui, se resolveu, chama aqui um amigo meu que é obreiro, confessa aqui, faz uma oração e se resolve. Não. Esse culto administrativo aqui, que você vê essa formalidade e que talvez pergunte, mas para que isso? Porque é bíblico. Pastor nem tem poder de disciplinar, nem de reconciliar ninguém. Eu só recebo os nomes, trago para a igreja, porque eu tenho que ligar aqui com vocês. Por isso, quando eu digo, quem concorda, diga amém, você diz amém, está sendo ligado aqui na terra, está sendo ligado no céu. Quando a igreja desliga aqui na terra, está desligado lá, e só quem tem poder de ligar lá é a gente aqui na terra, porque foi Jesus que estabeleceu assim. Então, essa formalidade do culto administrativo existe por isso. Porque a gente tem que ligar as coisas aqui na terra. Quem perdoa é a igreja. Quem aclama é a igreja. Quem reconcilia é a igreja. Mas quem traz o assunto para a igreja é a liderança que Deus constituiu sobre a igreja. Goste você do líder ou não. Simpatize você com o líder ou não. Deus não está preocupado com isso não, porque a gente não escolhe quem é o pai da gente, quem é a mãe da gente. Agora a gente sabe que tem que honrar e obedecer. Quem encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas quem confessa e deixa tem misericórdia, tem restauração. Vamos ficar de pé? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.